Nossa, nossa palestra, pense um pouquinho. Eu ia ler um texto de um livro que nem é livro de cabeceira, é livro que anda comigo na bolsa. Mas eu li isso. Então eu falei, não, mas eu estou acostumada com essa história que eu vou contar. Em vez de ler, eu vou falar. Afinal, eu acompanho há uns 20 anos essa história. Mas cada vez que eu falo, ela modifica um pouquinho. Né? Porque a gente não repete o fato como ele é. A gente coloca uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali, e vai aumentando a história. Até essa que eu vou contar hoje vai ser única, e se eu for contar de novo, vai estar diferente. E nós somos assim. Esse livro chama O Resto da Vida. Um livro até infantil, eu contei muito para criança, mas serve para adulto também. A história diz mais ou menos assim, diz assim, uma senhora que está na cozinha com seus 2 netos. E a avó abre o armário, vê que o pote de biscoito sumiu. E ela pergunta para a neta, você sabe do biscoito que estava aqui? A neta imediatamente responde, foi o Pedro que pegou. A avó, a sabedoria da idade, da vivência, pega a mão da netinha, chama para o quarto, abre uma gaveta e tira um boneco. Nesse boneco ela pergunta, o que você está vendo aqui? Eu digo, o que você está vendo? A menina fala, um boneco vestido de paletó, camisa, gravata. É isso? Ela tira o paletó. A camisa só tinha os punhos. E só aquela parte aqui. Não tinha camisa. Ela fala para ela. Tá vendo? Nem tudo que nós pensamos que estamos vendo é verdade. Imagina aquilo que a gente não vê. E nós colocamos, às vezes, verdade naquilo que nem nós vemos, sendo que há possibilidade daquilo que estamos vendo não ser verdade. A história era essa. E eu vou entrar com o tema da maledicência. Perceberam que eu disse isso para que vocês percebam. Às vezes uma verdade que a gente tem certeza, ela pode não ser. E nós somos maledicentes. Maledicente é sinônimo. Fofoqueiro, mexeriqueiro, difamação, tudo isso. Nós gostamos. Como somos fofoqueiros? Bem com fofoquinha, nossa vida já fica assim. Até isso é de muito tempo atrás. Sócrates, que é o pai da filosofia, tem uma historinha, tem um caso assim, que ele estava na rua, Sócrates ensinava muito na rua. Chega um homem para ele, todo lá, entusiasmado, vai no ouvido de Sócrates, eu tenho uma coisa para te contar. Sócrates, que era o pai da filosofia, sabe? Espera um pouco. Vamos passar pelas 3 peneiras, ou 3 trilhos, né? Dessa história. Ele pergunta para o homem, é verdade? Ele responde, não sei, ouvi falar. Então vamos ver o outro crime. Isso é bom? Não é. Isso tem utilidade para alguém? Não, na verdade não. Sócrates vai e responde. Então, fica quieto, não fala nada, isso cai no esquecimento. Nós fazemos isso? Não, o que é? O que você tem que perguntar? Quanto que nós adoramos ouvir falar do outro? E as reuniões de festinha, qual é que acontece? Fulano está assim, fulano está aqui. E todo mundo fica, até acabar o último do mundo que a gente conhece. E todos ficamos dando rio. E repassamos depois. Muitas vezes a gente usa até um paliativo. Olha, eu estou preocupado com fulano. Você viu como que ele está? Ele não está muito bem, não. Acho que vai ser. Acho que perdeu o emprego. Nós usamos essa. Se você estivesse preocupado,
nós iremos estar passando isso para frente? Não. Iremos até Ele. Está precisando de alguma coisa? Mas nós não fazemos isso. Nós passamos a desgraça do outro para frente. Adoramos fazer isso. Por quê? Nosso grau de evolução, quanto que Jesus fala, seja indulgente, aceite o defeito do outro, como ele é, uma pessoa em evolução. Hoje eu tenho esse defeito, mas amanhã eu posso estar melhor. Nós somos meio vagalume. O vagalume tem um brilho pouquinho, né? Ele precisa estar bem escuro para ele soltar aquele brilhinho dele. E nós fazemos isso. Nós temos luz, mas é fraca, então vamos escurecer o outro para que a nossa luz brilhe um pouquinho. É o que nós fazemos, mostrando o defeito do outro e deixamos o nosso envelhecer. E vem aquela história, acho que todos vocês conhecem, daquele casal recém-casado que a mulher está toda empolgada com o marido, toma de manhã cedo, vão tomar café. A mulher olha a vizinha lá está estendendo o lençol, ela fala, nossa, que lençol que essa vizinha lá não quer vir, eu gostaria de ensinar a lavar roupa, mas eu não tenho amizade com ela. Toda vez ela fala o lençol em casa da vizinha. Até que um dia, ela levanta cedo, olha lá, ela toma café, olha lá no lençol da vizinha, ela fala, nossa, a vizinha aprendeu a lavar, quem sabe foi a outra vizinha que ensinou. O marido vai e responde, é que eu limpei a casa. Veja, quem era a vizinha não era a vizinha. A taça dela estava suja, mas nós esquecemos de olhar o nosso. Por que fazemos isso? Amiga, a gente está precisando de se conhecer. Nós queremos rebaixar o outro por nosso orgulho, sermos mais do que o outro. É que nem a criança, às vezes, chega ao pai para a mãe, ele vai dar uma bronca, o filho tirou nota baixa, ele vê, não, fulano tirou nota mais baixa do que eu. A gente tem que expor o outro. Sendo que nós temos que aumentar a nossa luz, não apagar do próximo. E a gente vive constantemente fazendo isso. Já reparem, às vezes, em local de trabalho, um colega, às vezes você faz por inveja, né? Essa maledicência é filha do orgulho, egoísmo, e inveja também. O colega de trabalho, às vezes, chega atrasado, a gente, às vezes, chega para gente, olha, estou preocupado com o fulano. Você viu que eu estou chegando atrasado todo dia? Grande preocupação, né? Entregar um colega. Usamos aí para dizer que somos bonzinhos. Olha como nós somos dissimulados. Estou preocupado. Grande preocupação. Imagina se não tivesse. Né? E assim fazemos a todo momento. Quantas guerras existem hoje em dia chama fake news, né? E você espalha uma mentira, que nem na Ucrânia, em 1914, foi espalhado que uma criança foi fuzilada em praça pública, de 3 anos. O mundo inteiro ficou revoltado. Uma jornalista depois foi na Ucrânia pesquisar esse fato. Nem a praça existia. Era uma fake news. Só que a notícia maledicente ganhou uma proporção imensa. A da jornalista depois, para falar que era verdade, atinge todos. Então veja, a maledicência se espalha. Porque nós deveríamos ser a última estação. Quando uma fofoca chega para nós, o Chico diz que nós sejamos o último a receber. Não passamos para frente. Fazemos isso? Não, passamos. E passamos é aquilo vai indo, porque nós queremos chamar a atenção. O que chama a atenção, normalmente, essas coisas inferiores. Tanto é que você vê um programa de televisão, se ele estiver ali, não estiver
atrito, mentira. Ele não tem audiência. Será por que o Big Brother, uns que tem uma audiência grande, tem tanta audiência? Quantas em verdade, quantas mentiras, quantas tramóias tem ali? Será se ele fosse de outro formato, nós iríamos estar assistindo? Nós gostamos desse tipo de fala, desse falar mal do outro. A prioridade do ser humano ainda está presente, né? Muito, muito. E o outro quer mostrar a inferioridade do outro para esconder a dele. Ainda tem isso, então a gente faz questão de mostrar, olha, fulano tem isso. Mas você nunca fica, a gente não mostra o sucesso do outro. Fala baixinho. Agora, desgraça, a gente fala os patão. Então, a maledicência está presente desde a época antes de Cristo. Hoje, com a tecnologia que ganhou esse avanço, a gente abre uma página, o mais comum é o Facebook. Quantas ofensas e quantas mentiras tem ali? Eu não sei se vocês andam vendo, eles colocam uma manchete lá, que aconteceu um ano antes, ano passado, vamos supor. Eles trazem a manchete e é no sábado. Você pensa que a pessoa vai não ler. É só para chamar a atenção, e a matéria em si não tem nada a ver com aquela manchete. Então nós temos que tomar muito cuidado quando formos falar alguma coisa, procurar fonte. Procurar ver se aquilo realmente é uma verdade. Porque hoje em dia a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. A gente viu muito na época da Covid, a gente não sabia mais o que era certo e o que não era, porque era. E todo mundo compartilhando. Hoje em dia é tanto que tem até lei para isso, é crime. Tem processo quando você difama uma pessoa. Há tanto aquele que compartilha em redes sociais, como aquele que passou a calúnia, ou que compartilhou, entra no processo. E nós aqui também, é difamação, suja a sua imagem. Porque uma pessoa que é difamada, uma vez que o nome dela pode ser até mentira, mas vai ficar sempre lembrado. Alguém vai falar, será que aquilo, quando chegar lá, alguma coisinha que ela fizer, será que não foi verdade aquilo que falaram dela? Vai lembrar isso daí, sabendo que é mentira. Ainda vai voltar lá naquela fofoca para duvidar. Ela pode fazer várias coisas boas. É que nem aqui qualquer casa religiosa, seja quando um sai, ou uma pessoa não quer mais estar no lugar, ele sai falando mal. Depois ele pode até falar, não era bem assim, eu estava nervoso. Mas aquela palavra fica. Aquela língua venenosa, o veneno se espalha. E não tem como voltar atrás. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que a gente passa, porque tem o retorno. Se a minha fala é o meu pensamento, que é energia, a minha fala é a materialização do meu pensamento, ela vai para você. Se você repassa, isso vai criando força. Quando ela volta para mim, imagina quanto essa energia já se fortaleceu. A sua, ela volta para mim bem pior. Então, gente, fala. Se não mata mais que guerra. Quantas depressão, e às vezes começa por uma maledicência. Porque a pessoa, ela fica desacreditada. Ela fica com a sua imagem arranhada. E isso enfraquece e não volta, gente. Por mais que você queira consertar aquele erro, a palavra uma vez que sai da sua boca, ela sai do teu vento. Nunca mais você retorna. Além do retorno, tem. Mas a gente deve tomar cuidado antes de falar.
diz, o silêncio é prata, a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Quando eu não tenho o que falar, fique quieto. Se você tem um assunto que está sendo falado que você desconhece, fique quieto, não tem problema. Você vai falar para quê? Mostrar sua ignorância, mostrar sua maledicência? O silêncio às vezes é límpido. Tomamos cuidado como nós julgamos. A maledicência é você fazer o julgamento do outro sem o réu estar presente. Porque o réu, aquele que a gente está falando, ele nunca está presente. Porque se ele estivesse presente, a gente mudaria a forma de falar. A gente fala muito mal quando ele está longe, presente. Então, é o pior julgamento que tem. Porque o mesmo julgamento que nós temos nos tribunais, o réu está presente. A maledicência nunca. Ele é difamado e vai passando. E o réu sempre lá, ausente. Porque ele é uma fala oculta. Então, é uma coisa muito perigosa. Nós não chegamos para a pessoa que queremos falar alguma coisa. Vamos ter uma conversa franca com ela. Podemos ter isso. Mas não, nosso orgulho, nossas imperfeições. É mais fácil falar para o outro, espalhar a fofoca. Deixar o outro se defamar. Todos nós já fomos vítimas e já fizemos também. Não é na encarnação passada, não. É nessa. Não pensamos que estamos lá na época de Sócrates, estamos fazendo uma licença. Hoje estamos assim ainda. Quantas feridas que já estão cicatrizadas voltam a ser abertas pela maledicência. E o pior, somos maledicentes com a nossa própria casa, com a nossa própria família. Não é só quem não é nosso inimigo, não. Nossos amigos. A gente pensa, mas quem não gostou? Não. Com uma amiga. O amigo ali, aquela amizade ali, no que ele virou as costas. Você viu? Fulano está assim, assim. E a história vai indo. É uma bola de neve. Quando nós vemos Jesus, só que tem a lei do retorno. E nós sofremos com isso. Porque nós chegamos aqui como espíritos para evoluirmos, para melhorarmos. Então, a maledicência é uma imperfeição nossa, ainda que nós carregamos lá antes de Cristo. Acho que nós temos. E nós aprendemos a olhar, saber que a nossa luz é fraca, mas não vamos apagar a luz do outro para que fique escuro e brilhamos a nossa luz fraca. Vamos fortalecer a nossa luz. É esse que Jesus espera da gente. Quando Jesus, a mulher adúltera, e todo mundo queria jogar pedra, ele disse, joga a primeira pedra e quem não tiver telhado de vida, que não tiver pecado. Ninguém estava jogando por trás. Quando ele fala, olhe para dentro de si. Todo mundo vai embora. Ele julga a mulher depois, quando ela fica sozinha com ele? Ele faz algum julgamento? Não. Ele fala, vai e não é mais. Mas nós não. Nós somos senhores, juízes da razão. Nós mostramos o defeito, você fez isso, ou se falar na frente, para mim falando por trás. Fulano fez isso, julgamos. Nós somos juízes e não olhamos para nós. Nós vamos que ele foi lá e não é, mas ele vê, Jesus nos vê como pessoas em evolução, aceitam as nossas imperfeições. Nós não aceitamos os nossos irmãos. Ainda achamos que somos pessoas ainda que somos melhores. Sabemos muitas vezes que nós fazemos isso porque nós sentimos inseguros. Às vezes até se achamos, mas na maioria das vezes a nossa insegurança faz com que nós relaxamos do outro. Se nós tivermos, se conhecermos e saber quem somos, que somos espíritos, ainda caminhando para sermos melhor, nós não vamos nos preocupar com as imperfeições alheias. Nós temos que se preocupar com a nossa imperfeição.
Mas nós temos que melhorar, se conhecermos e melhorar a nossa comunicação. E a nossa língua é um dos mecanismos que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, como a Alma falou, acordar triste, nós vamos evoluir na convivência com o outro. Com o trabalho, nós vamos desenvolver a nossa inteligência. A nossa evolução moral, ela vai dar com uma convivência com o outro. Não adianta eu me isolar numa ilha e ficar lá com um super bonde na boca, porque não vai mudar nada, eu vou ficar parada. Eu tenho que evoluir com uma convivência com o outro. Saber me calar na hora certa, ou se acontecer alguma coisa, ajudar. Que nem quando o Sócrates fala, é verdade? É bom? É útil? Se isso for, vamos então ver o que a gente pode fazer com isso. Tem coisa que está errada que tem que ser arrumado. Mas isso tem que passar por esse crivo. Porque senão é difamação, fofoca e mexilhão. E maldade. Então, antes, quando você, que nem a gente, eu citei dois casos aqui, que foi da avó, que são casos que a gente, às vezes, uma pessoa às vezes fala uma coisa para a gente interpreta do nosso jeito e sai espalhando como se fosse verdade. O caso da aparência do boneco. A menina, se não Paulo tirasse o paletó do boneco, ela juraria que era uma camisa. Porque nem sempre aquilo que nós estamos vendo é verdade. Agora imagina como é bom. Isso vai fazer bem para as pessoas? Se não vai, não vai. Só vai ser uma descrição a mais. É útil. Vai ter utilidade. Se não for, deixa perto daquilo que vai ficar. Seja a última estação que recebeu aquela fala, como o Chico mesmo disse. Parem ali. Mas nós, isso é difícil, porque a gente gosta de passar para frente. Então, mas agora, com essa internet, redes sociais, a gente, se possível, ainda espalha para um monte de gente lá. Coloca lá no Face. A curtida está cheia, já com sua curte, fofoca. Então, gente, vamos olhar para dentro de si. O que a gente está falando, o que a gente está ouvindo. Né? A gente já percebe tanto que a gente gosta tanto de fofoca, porque a gente gosta de ver na televisão. Então, a gente tem que ver, a gente está aqui para se olhar para nós e se reformar, e sair daqui melhor do que quando nós chegamos. E que vocês hoje tenham uma mente maravilhosa, e saiam daqui melhores, e reflitam sobre esse assunto, que vale a pena.